Fala rapaziada, ligado aqui no canal Glorioso, Daniel Nogueira aqui falando para mais um vídeo. E dessa vez para comentar aí a partida que aconteceu ontem entre Ceará e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, última rodada do primeiro turno. Mas antes de iniciar o vídeo, começar a análise aqui do jogo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, que é muito importante, deixe o like no vídeo também para fortalecer aqui o canal. Pois bem, falando um pouco sobre o jogo, primeiro de tudo, eu não acompanhei na íntegra o jogo, eu vi alguns lances, eu estava na festa de um amigo meu, para quem me acompanha lá nas redes sociais, então eu botei o celular ali, estava acompanhando mais ou menos o jogo, e para mim que estava acompanhando pouco o jogo já foi completamente desastroso e horripilante. Eu imagino para quem acompanhou aí os 90 minutos, e deve ter ficado bem puto, bem sonolento, enfim, foi um jogo desastroso, foi um sábado à noite completamente ruim para o torcedor do Botafogo, porque tivemos uma atuação dentro de campo contra o Ceará, talvez a pior do Botafogo em 2019. Eu até poderia, cara, pegar um Ctrl+C, Ctrl+V do jogo contra o Goiás, lá no Serra Dourada. O Botafogo perdeu aquele jogo por 1-0, e colocar aqui para vocês com as mesmas frases, com as mesmas análises que eu fiz depois daquele jogo. A única diferença é que agora a gente não perdeu, mas não perdemos por pura sorte. Vale ressaltar, eu falei no pré-jogo que a gente tinha que ter cuidado com o time do Ceará, que dentro de casa era um time forte, que dentro de casa era um time perigoso, e foi isso que aconteceu. O Ceará matutou o jogo inteiro. O Botafogo simplesmente não jogou. Pelos scouts que eu vi, foram 22 chutes do Ceará, se eu não me engano, e apenas 3 do Botafogo, sendo que somente um pro gol. E a gente fica falando por que do Botafogo jogar dessa maneira, passa rodada após rodada e o Botafogo continua jogando da mesma maneira, com um passe para o lado, passe para o outro. O Botafogo teve 65% de posse de bola, mas é aquela posse de bola que é inoperante. Eu acho que o Barroca tem que mudar, não deve não, tem que mudar esse estilo de jogo. Não está conseguindo implementar com essas peças que o Botafogo tem. E eu não culpo nem os jogadores que estão lá, porque realmente eles são limitados tecnicamente, mas sim a montagem do elenco desde o início do ano, quando você empresta o Ezequiel, quando você empresta o Leandrinho, a saída do Eric também e a não reposição dele foi prejudicial para a equipe. Então o Barroca tem que entender que ele tem um time muito limitado nas mãos dele e precisa mudar. E precisa mudar o quanto antes, porque até o momento a campanha do Botafogo ela é satisfatória sim, mas o Botafoguense quer mais. O Botafoguense quer um time que pelo menos seja o mínimo de competente e que competitivo. O Botafoguense quer um time competitivo, e o que a gente vê hoje é um time que não compete. Simplesmente deixa o adversário jogar e tem os resultados pela posse de bola. Foi assim contra o Cruzeiro lá em BH, foi assim ontem contra o Ceará, foi assim contra o Goiás e foi assim durante o primeiro turno inteiro. O Botafogo hoje tem 27 pontos, 27 pontos, se eu não me engano. Ocupa a 9ª posição, pode ser ultrapassado ainda pelo Grêmio. E a atuação de ontem, cara, foi desastrosa. O Ceará, ele merecia a vitória, não podemos negar isso, por tudo que fez durante os 90 minutos. Tanto é que os melhores jogadores do Botafogo foram os dois zagueiros, Marcelo Benevenuto e Gabriel, e o Gatito Fernandes, que voltou da seleção paraguaia agarrando tudo. E o ataque simplesmente completamente inoperante. Um Diego Souza que até o momento não demonstrou o que veio fazer no Botafogo. Eu falei que eu não ia xingar jogador e não vou xingar, isso é uma crítica construtiva,
O Diego Souza, ele precisa ser um pouco mais participativo e parar de reclamar muito dentro de campo, porque ele reclama demais, tem que participar mais. Se não tá dando, a bola não tá chegando, pede para trocar de posição, pede para jogar no meio, enfim, precisa fazer alguma coisa. O Barroca também precisa avaliar essa trinca aí de meio campo do Botafogo, que tá jogando desde o início do Brasileiro com Cícero, João Paulo e Alex Santana. O Alex Santana, com todas as suas limitações, ainda consegue destoar um pouco do Cícero e do João Paulo. O Cícero muito abaixo também, João Paulo também muito abaixo depois que voltou de lesão. O Cícero que fica sumido durante a maioria dos jogos, que somente dá passes para o lado. Luiz Fernando também muito abaixo. Enfim, o Botafogo hoje não tem um time competitivo, como eu já falei, mas que precisa demonstrar pelo menos alguma coisa para a gente terminar o ano com alguma esperança e tranquilo, de forma tranquila. A gente sabe, na verdade, eu tenho muita confiança que o Botafogo não vai cair de divisão. Acho pouco provável que o Botafogo caia para a Série B. Eu acho que o nível do brasileiro esse ano está muito baixo mesmo. E o Botafogo dá sorte nisso, porque tem um time muito limitado, porém existem times piores. E o Botafogo no começo do campeonato ainda fez uma gordurinha. Mas enfim, o jogo de ontem, para esquecer, última rodada do primeiro turno, e que seja a última vez que a gente vê esse time com tamanha falta de vontade, com tamanha, sei lá, não tem nem explicação aqui que eu possa falar para vocês pelo jogo que eu vi ontem. Até vi um pouco da reprise hoje pela manhã antes de fazer a prova. Enfim, o Botafogo precisa mudar a maneira de jogar, e o Barroca, os jogadores também precisam entender que esse time é muito difícil de chegar da Libertadores. Você não tem como iludir o torcedor falando que a disputa do Botafogo é para a Libertadores, porque não é. Tem que colocar os pés no chão e dizer que a meta do Botafogo esse ano é fazer um campeonato tranquilo, terminar no meio da tabela, porque é isso que vem demonstrando dentro de campo. O Botafogo não demonstra dentro de campo a atitude de um time que quer ir para a Libertadores em 2020, não demonstra. Então acho que essas declarações de jogadores, como o próprio Barroca sempre fala que a meta do time é ir à Libertadores, o Marcelo Benevenuto já falou isso, o Luiz Fernando também falou isso. Enfim, a meta do Botafogo esse ano é fazer um 2019 tranquilo, o que está sendo já bem difícil, e esquecer. Eu particularmente, como botafoguense, é lógico que eu quero que o Botafogo vá para a Libertadores, mas é impossível. Com esse time jogando essa bola, é praticamente impossível. Mas enfim, rapaziada, essa é a análise. Saiu um pouquinho tarde, porque como eu falei, ontem eu estava no aniversário, não deu para gravar ali o pós-jogo, e hoje pela manhã eu tive que fazer uma prova, então o pós-jogo hoje, além dos 90, sai um pouquinho mais tarde, mas sai. Enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você assistiu até aqui e não é inscrito, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários também o que você achou sobre a partida de ontem, Botafogo e Ceará 0-0. Vou ficando por aqui, um forte abraço, Daniel Nogueira. Isso aqui é Botafogo, tamo junto.